Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar num universo que, à primeira vista, parece super industrial, sabe? Mas que, na verdade, é a espinha dorsal da sustentabilidade moderna, a reciclagem de plásticos. E o nosso foco vai ser um material muito específico, que está bem no centro de tudo isso. Os famosos flex de PCR, ou pós-consumo reciclado. E a nossa missão aqui é bem clara. A gente vai pegar essas especificações técnicas, tipo densidade e peso específico, e vamos desmistificar isso. No fundo, a gente quer saber o seguinte: como é que esses números, que parecem meio chatos numa planilha, viram a chave para garantir que a produção numa fábrica, sei lá, não tenha surpresas? É entender como esses dados criam previsibilidade, né? Exato. E isso toca num ponto que é, assim, fundamental. Essa discussão vai muito além do plástico. É sobre como a padronização, o controle de qualidade rigoroso, pega algo que era lixo e transforma numa matéria-prima industrial que é confiável. E ao fazer isso, a gente fortalece a economia circular na prática. E mais, dá para as empresas ferramentas para atingirem suas metas de ESG, sabe? Ambiental, social e governança. Com dados de verdade, não só com discurso. No fim das contas, trata-se de construir confiança num material que, vamos combinar, deixou de ser opcional. Hoje ele é estratégico. Ok, então vamos desvendar isso. Para quem não está tão familiarizado, o que são exatamente esses flakes de PCR? De forma bem simples, eles são o resultado da primeira grande transformação do lixo plástico que a gente gera em casa. Esse material é coletado, separado, lavado, e aí ele é moído até virar esses floquinhos, os flakes. Eles são o meio do caminho entre, sei lá, uma garrafa de shampoo usada e um para-choque de carro novo. E a importância deles, nossa, tem crescido de uma forma exponencial. Usar flex de polipropileno, o PP, ou de polietileno de alta densidade, o PED, é o que realmente fecha o ciclo da economia circular. Menos lixo em aterro, né? Menos lixo, claro, mas também menos emissões de carbono, porque a gente evita produzir o plástico virgem, que vem do petróleo. Mas o mais importante, eu acho, foi a mudança de mentalidade na indústria. O PCR não é mais uma alternativa barata ou, tipo, uma questão de marketing. Ele virou um requisito estratégico. Grandes marcas têm compromissos públicos de usar 20%, 30% de reciclado nos produtos. Elas não podem falhar. Certo, mas aí me vem uma dúvida. Se é tudo plástico, por exemplo, polipropileno, por que essa complicação toda com especificações? Depois que moeu, não é tudo mais ou menos a mesma coisa? É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, assim, sem rodeios, é um sonoro não. Definitivamente não é a mesma coisa. Pensa assim, o plástico virgem que acabou de sair da refinaria, ele é incrivelmente consistente. Cada grãozinho é idêntico ao outro. Já o material reciclado é, por natureza, variável. A origem dele... Vem de tudo quanto é lugar. Exato, vem de milhares de produtos diferentes, com cores, aditivos, histórias de uso. As especificações técnicas são uma ferramenta que a gente usa para domar essa variabilidade. Elas transformam um lote selvagem, imprevisível, em algo com parâmetros que a gente conhece e controla. É o que transforma o caos em ordem. Então as especificações são, na verdade, uma espécie de contrato de confiança. Perfeito, é isso. Elas mudam o nível da conversa entre quem recicla e quem compra esses flakes. Totalmente. Deixa de ser aquela negociação primitiva de preço por quilo, que é sempre uma corrida para ver quem paga menos, e passa a ser uma discussão sobre performance, sobre estabilidade do processo, sobre como aquele material vai se comportar na máquina do cliente. É a base para construir parcerias de longo prazo, onde o reciclador não vende só plástico, ele vende previsibilidade. E previsibilidade na indústria vale ouro. Com certeza. Ok, entendi a lógica de negócio. Agora, para controlar isso, imagino que a gente precise ir mais fundo na ciência por trás desses números. As fontes falam em densidade, peso específico e densidade aparente. Para mim, densidade densidade, massa sobre volume. Mas por que essa tal de densidade aparente é a que tira o sono do pessoal na fábrica? É uma ótima pergunta, porque a distinção é sutil, mas ela é crucial. A densidade que a gente aprende na escola é a do material sólido compacto, né? Só que ninguém alimenta uma máquina com um bloco de plástico. A máquina é alimentada com esses flakes soltos. A densidade aparente mede exatamente isso, o peso de um certo volume de flakes soltos, com todo o ar que existe entre eles. Ah, entendi. É tipo a diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de penas. O peso é o mesmo, mas o volume que eles ocupam é totalmente diferente. O chumbo seria a densidade real e as penas a densidade aparente. A analogia é perfeita, é exatamente isso. E é essa fofura dos flakes que tem um impacto gigantesco no chão de fábrica. Imagina um silo de armazenamento que foi projetado para 10 toneladas. Se chega um lote de flakes fofos demais, com baixa densidade aparente, talvez só caibam 8 toneladas ali. Bagunça toda a logística. Toda? Mas o problema mais grave mesmo está na alimentação das máquinas. Como assim? As máquinas industriais, como as extrusoras, são alimentadas por roscas, dosadores, que transportam um volume constante de material. Elas não pesam o material, entende? Elas movem um volume.
Se a densidade aparente do material muda de um lote para o outro... A mesma rotação da rosca vai levar uma massa diferente de plástico. Exatamente. E aí a produção fica instável. Fica caótica. Fica caótica. Nossa, isso me lembra de um caso que é um exemplo clássico, né? Uma empresa que quase perdeu um contrato gigantesco por causa disso. O sistema automatizado deles estava calibrado para uma certa densidade aparente. Aí chegou um lote novo de flakes que era um pouquinho mais fofo, mais leve por volume, o dosador começou a subalimentar a máquina e eles produziram milhares de peças fora da especificação de peso antes de alguém perceber. Que prejuízo. Foi uma lição muito, muito cara sobre por que aquele número, aparentemente simples, na ficha técnica, é tão vital. Certo. Ficou claro que a estabilidade da densidade aparente é o grande objetivo. Então a pergunta óbvia é: o que causa essas variações? De onde vêm esses desvios? Sim, e cada um deles é um desafio. O primeiro é a própria composição do resíduo. Mesmo dentro da mesma família, como o polipropileno, existem centenas de variações. Se um lote mistura PP de embalagem rígida com PP de carpete, por exemplo, as densidades já vão ser diferentes. E se misturar plásticos diferentes, pior ainda, né? Pior ainda. Um pouco de PAD no meio do PP pode criar pontos fracos ou até delaminação no produto final. E os aditivos? Aquelas coisas que colocam no plástico virgem para dar certas propriedades? Exatamente. Aditivos como cargas minerais, tipo talco para dar rigidez, eles são muito mais densos que o plástico. Uma pequena variação na quantidade desses aditivos no resíduo original já altera a densidade final do flake. Até os pigmentos contam. O Masterbet preto, por exemplo, muitas vezes usa negro de fumo, que tem uma densidade diferente do polímero. Isso nos leva à contaminação, que eu imagino que seja o grande vilão da história. A contaminação é um pesadelo silencioso. Um pedacinho de alumínio da tampa de um iogurte, se ele passa pela triagem, pode danificar uma rosca de extrusora que custa uma fortuna. Nossa. Um rótulo de papel que não sai direito na lavagem, ele queima dentro da máquina, vira um ponto de carbono preto na peça final e pronto, peça rejeitada. E o próprio tamanho e formato dos flakes também influencia, certo? Voltando na analogia das penas. Perfeitamente. Flakes mais finos, quase um pó, tendem a se compactar melhor, sabe? Eles preenchem os espaços vazios e aumentam a densidade aparente. Já os flakes maiores, mais irregulares, deixam mais ar entre eles, o que reduz esse valor. Por isso o controle da moagem é tão importante. E por último, as fontes falam da umidade. Confesso que eu não pensaria nisso como um problema tão grande. Mas é uma penalidade dupla. Primeiro, você está pagando por água a preço de plástico, porque ela aumenta a massa do lote. Certo. Segundo, essa água, se não for bem removida na secagem, vira vapor quando o plástico é aquecido a mais de 200 graus. Esse vapor pode criar bolhas, vazios, marcas na superfície da peça, e aí a peça é defeituosa. A estabilidade, como você pode ver, não é um acidente. É o resultado de um processo, assim, obsessivamente controlado. Com tantas variáveis em jogo, as fontes dão exemplo do processo da própria trevorreciclagem. Lá, cada lote passa por etapas muito definidas: triagem, moagem, lavagem, secagem e um controle de qualidade bem sistemático no final. E o papel do laboratório aqui é central. Ele não é só um lugar que carimba aprovado ou reprovado. Ele é o cérebro da operação. A função dele é registrar sistematicamente os dados de densidade, umidade, contaminação. Ao fazer isso, se cria um histórico super valioso por tipo de resíduo e por origem. E isso permite começar a prever o comportamento do material. Com dados suficientes, você pode dizer: olha, lotes desta origem tendem a ter esta densidade. O que nos leva a um ponto crucial, que é a rastreabilidade. E o que acontece quando, mesmo com todo esse cuidado, um parâmetro como a densidade sai da faixa ideal? O lote vai para o lixo? Não necessariamente. Um reciclador que sabe o que está fazendo não pensa só em sim ou não. A primeira coisa é investigar a causa. Foi um problema na triagem? Uma falha na temperatura da lavagem? Com base na resposta, eles ajustam o processo para os lotes seguintes. E para o lote em questão, em vez de reprovar, talvez eles possam reclassificar. Ah, entendi. Se ele não serve para uma aplicação de alta performance, talvez seja perfeito para outra menos exigente, entende? A reprovação é o último recurso. Faz sentido. Então, o transformador que compra os flakes, ele não recebe só um produto. Ele recebe também os laudos, tem acesso a um histórico? Exato. E pode contar com apoio técnico. É essa confiança que muda o jogo. A confiança de que os dados na ficha técnica são reais, de que o processo é estável e, principalmente, de que se houver um problema, o fornecedor não vai se esconder. Ele vai trabalhar junto para resolver. E isso, vamos combinar, vale muito mais do que alguns centavos de diferença no preço por quilo. Ok, então no fim das contas, tudo se resume a saber fazer as perguntas certas. As fontes até propõem uma espécie de roteiro, um checklist, para quem compra PCR. Vamos passar por essas perguntas. A primeira é: qual a origem dos resíduos? Por que isso importa tanto? Porque a origem é o DNA do material. Resíduo pós-industrial, por exemplo, que é sobra de fábrica, é quase um clone. Super limpo, super consistente. Já o resíduo da coleta seletiva urbana é uma multidão. É uma mistura enorme de produtos. Saber a origem te diz o nível do desafio que o reciclador teve que superar. Se ele entrega um material estável vindo da coleta seletiva, isso diz muito sobre o processo dele. Certo. Segunda pergunta: detalhes do processo de triagem e lavagem.
Basicamente, como é que vocês limpam isso? Aqui você vê o nível de investimento do reciclador. Ele usa separadores óticos para tirar plásticos de outras cores. A lavagem é a quente, que é melhor para tirar cola de rótulo e gordura. Processos bons e equipamentos modernos são o melhor indicador de que os lotes serão padronizados. Terceira, mais direta. Como são medidos a densidade aparente e o peso específico? Aqui você quer saber se o laboratório deles é sério, eles seguem normas técnicas, usam equipamentos calibrados. Uma resposta vaga aqui é um sinal de alerta gigante. Uma resposta confiante, detalhada, mostra que eles levam os dados a sério. Faz todo sentido. Quarta questão é sobre transparência. É possível ver fichas técnicas e laudos de lotes recentes? Essa é a prova de fogo. Uma coisa é a ficha técnica idealizada. Outra, bem diferente, é ver os resultados reais da produção das últimas semanas. Ver a consistência ou a falta dela. Exatamente. Se os gráficos mostram uma densidade que varia muito pouco, ótimo. Se os valores pulam para todo lado, é um sinal de instabilidade. A quinta é sobre alinhar expectativas. Podem ser combinados limites de variação aceitáveis? Essa é a chave para uma relação profissional. É definir as regras do jogo antes de começar. O comprador diz, para minha máquina, a densidade não pode variar mais do que 5%. Se o fornecedor aceita isso em contrato, os dois estão protegidos. Evita muita dor de cabeça. Muita. E a última, que me parece a mais importante em termos de parceria, existe suporte técnico para acompanhar testes na linha de produção? E essa é a que separa um mero vendedor de um parceiro técnico de verdade. Um fornecedor que manda um engenheiro para ajudar a ajustar a máquina do cliente nos primeiros testes, nossa, isso gera um valor imenso. Ele não está só vendendo plástico, ele está vendendo conhecimento e garantindo o sucesso da aplicação. Isso é compromisso com o resultado do cliente, não só com a venda. Fazendo um resumo rápido, então, nossa conversa hoje nos levou do macro, da ideia geral de reciclar plástico, até o micro, de entender que uma única especificação, como a densidade aparente, pode definir o sucesso ou o fracasso de uma produção. Entender esses números permite dimensionar a produção, planejar a logística e, o mais importante, transformar a decisão de usar reciclado de um ato de fé numa decisão estratégica, baseada em dados. Exatamente. A ideia final que as fontes deixam é muito poderosa. Ao dominar esses dados, o plástico reciclado deixa de ser visto como o vilão ou como uma matéria-prima de segunda categoria. Ele assume o lugar dele como um recurso industrial valioso, confiável e rastreável. É isso que permite às empresas apoiarem suas metas de ESG, não com slogans, mas com fatos, com indicadores de desempenho concretos. A parceria entre recicladores estruturados que investem em dados e transformadores informados que sabem o que perguntar é o verdadeiro motor que faz a economia circular girar na prática. E para fechar, fica uma reflexão. A gente falou muito sobre especificações mensuráveis, números que a gente põe numa ficha técnica, mas talvez a especificação mais crítica de todas, a que não está em nenhum laudo, seja a densidade da confiança. É a certeza de que os dados são reais, que os processos são estáveis e que se algo der errado, vai haver transparência para resolver o problema. É essa densidade que não se mede em laboratório que realmente sustenta a economia circular a longo prazo.